Aí, pessoal, está gravando então? Então, de novo, bom dia a todos, né? Estamos aí na nossa disciplina de empresarial, direito falimentar, do 8º semestre matutino, né? Eu havia dito o 6º. E nós, então, vamos começar a nossa matéria propriamente dita, né? Que é o direito falimentar e a recuperação de empresa. E para isso, pessoal, nós vamos seguir aquele material que está disponibilizado para vocês, né? No site, aquela pasta do OneDrive. E iniciando aí, né, nosso direito falimentar. Então, eu compartilhei a tela, mas quem quiser, né, pegar o material, acompanhar pelo material e fazendo suas próprias anotações, fiquem à vontade. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ver na nossa disciplina são algumas observaçõezinhas pertinentes aí à atual legislação de direito falimentar e recuperação de empresa. Na verdade, fazendo uma evolução histórica aí da legislação pertinente a essa disciplina, né? Por quê? Atualmente, nós temos a lei de falência, né? Atual, que é a lei 11.101 de 2005. Mas, na verdade, essa lei 11.101 de 2005 é o terceiro diploma normativo que fala a respeito de direito falimentar no Brasil, né? E, então, a gente precisa traçar essa evolução histórica. O primeiro diploma normativo, que falou sobre falências aqui no Brasil, usava um termo bem mais direto, né? Bem mais direto, que ficou, na verdade, a terminologia vulgar hoje em dia, né? Falava aí, então, das quebras, e era a terceira parte do Código Comercial de 1850. Né? Então, o Código Comercial de 1850 já trabalhava, já regrava aí o direito falimentar, mas usando essa terminologia, né, mais chula até, que era das quebras. Essa terceira parte do Código Comercial de 1850, ela foi revogada por uma lei específica sobre o direito falimentar na década de 40. Né? Então, nós tivemos um segundo diploma normativo na década de 40. E esse segundo diploma normativo, né, da década de 40, ele se caracterizava por trazer dois institutos dentro, então, do direito falimentar, né, que era a falência, que era o fim, realmente, da empresa, e o outro instituto, que era a concordata. E esse segundo instituto da concordata, ele tinha como objetivo, na verdade, tentar sanar as crises econômicas, justamente para evitar a decretação de falência. Mas era aí um instituto muito, muito ruim, digamos assim, né? Muito ineficiente. Bom, e essa legislação da década de 40, ela perdurou aí até 2005, quando então ela foi revogada, né, pela atual lei de falência, e hoje então nós temos a lei 11.101 de 2005. Então, né, a gente vai basear todo o nosso estudo nessa lei 11.101 de 2005. Pessoal, segunda observação sobre essa legislação. Essa lei 11.101 de 2005, ela é um microsistema jurídico, porque ela traz disposições normativas de vários ramos do direito, né? De direito empresarial, sim, mas também de direito civil, de direito processual civil, de direito processual penal, né? E assim por diante. Né? Consequentemente, então, né, pessoal, tem alguém compartilhando a tela aí, né? E com isso, eu acho que sumiu a minha tela. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, vocês conseguem ver a minha tela agora? Sim. Então, tá bom. Então, voltando aqui, né? A lei de falência, então, 11.101 de 2005, ela forma um microsistema jurídico, porque ela traz disposições de vários ramos do direito, né? E essa peculiaridade faz com que, na verdade,
tudo que for a respeito de falência e recuperação de empresa seja regrada por essa Lei 11.101 de 2005. Então, tudo que a gente precisar em falência, a gente vai beber dessa fonte aí, a Lei 11.101 de 2005. E, pessoal, pode acontecer, eventualmente, que essa lei, então, traga disposições diversas em relação aos outros diplomas normativos, em relação ao Código Civil, em relação ao Código de Processo Civil, em relação até ao Código Penal, né? Até em relação ao Código Penal. E como que fica, então, se essa lei ela tiver disposições conflitantes com outros diplomas do ordenamento jurídico brasileiro? Nós precisaremos solucionar esse conflito normativo, né? Essa antinomia. E o critério usado para solucionar essa antinomia é sempre o critério da especialidade, né? Como a lei de falência é uma lei especial em matéria falimentar, até específica para a matéria falimentar, o que a gente precisar de falência, a gente vai buscar na lei de falência, né? Porque ela, como específica, como especial, prepondera sobre as demais, que são normas gerais. Então, tome muito cuidado com isso, né? A lei de falência é uma lei especial, então ela prepondera sobre as demais normas, Código Civil, Código de Processo Civil e Código Penal. E aí já fica uma dica para questõezinhas de prova. Gente, as questõezinhas de prova, elas não vão perguntar as questõezinhas de prova de direito falimentar, elas não vão perguntar aquilo que é igual à parte geral, ao restante. Não, elas vão perguntar justamente o que é diferente, né? O que é específico da lei de falência, justamente para conseguir selecionar quem realmente estudou direito falimentar, quem realmente estudou a lei de falência, de quem não estudou, né? Então, as questões acabam se tornando um pouco complexas, porque elas não pedem o geral, elas pedem o que é diferente na lei de falência, porque é específica, porque é especial, e a especial prepondera sobre a geral. Aí, né? Bom, pessoal, feita essas duas observações iniciais no tocante à legislação, a gente pode começar a estudar os institutos que a lei de falência traz para a gente, né? O primeiro instituto, pessoal, é a falência, né? O primeiro instituto é a falência, que serve, então, para forçar o encerramento da empresa, serve para fazer um encerramento forçado da empresa. O segundo instituto é a recuperação de empresa. O segundo instituto é a recuperação de empresa. Pessoal, e esse instituto é, na verdade, uma novidade, né? Uma criação dessa Lei 11.101 de 2005. E esse Instituto da Recuperação de Empresa, ele veio, na verdade, substituindo a antiga concordata, né? Então, a concordata aí, com o Instituto para tentar sanar a crise econômica e evitar a falência, deixou de existir, né? E ele foi substituído, então, pela recuperação de empresas. Pessoal, e com enormes vantagens, porque a concordata era muito simplificada, muito limitada, e sendo assim, era também muito ineficiente, né? Uma empresa em concordata dificilmente iria, de fato, conseguir se recuperar, né? Sanar a crise econômica, continuar em operação. Então, na verdade, a concordata, né, na prática, ela só acabava postergando, né, o fim irremediável, né? Só postergava a falência, ela não evitava a falência. E ela, então, foi, né, com louvor, substituída aí pelo Instituto da Recuperação de Empresa. Pessoal, e esse Instituto da Recuperação de Empresa, né, ele é muito bom, porque ele foi importado, na verdade, dessa Lei 11.101 de 2005 dos Estados Unidos. É o mesmo instituto, né, americano que essa Lei 11.101 de 2005 trouxe para a gente. Agora, verdade seja dita, o Instituto Americano ainda é mais completo e mais eficiente que o nosso, mas, né, já é uma coisa, né, a gente ter recuperação aqui no Brasil e quem sabe aí, né, nós consigamos evoluir esse instituto para que ele de fato chegue ao patamar dos Estados Unidos. Pessoal, e quando eu falo sobre essa substituição da concordata pela recuperação de empresa,
para mostrar que a recuperação de empresa é realmente bem eficiente, né, eu conto o caso da General Motors, né, da GM dos Estados Unidos e como multinacional também aqui no Brasil, né, através de uma marca, né, de uma subsidiária dela, que é a Chevrolet. Pessoal, em meados da década de 2000 aí, né, a General Motors ela estava numa crise econômica gigante, né, e ela muito provavelmente acabaria falindo, acabaria fechando, assim como as demais montadoras americanas, né, Ford, Daimler, Chrysler, né, que são chamadas as três grandes, né, as Big Threes, né, General Motors, Ford e Chrysler. O maior credor, né, da General Motors nos Estados Unidos, né, era o governo dos Estados Unidos em razão de tributos. E tudo que a General Motors arrecadava de dinheiro no mercado, ela acabava direcionando ao governo dos Estados Unidos para fins de amortização tributária. Ela, na verdade, diminuía, né? Mas ela não conseguia pagar a dívida, né? Ela não conseguia pagar a dívida. Ela ia amortizando, mas ela não conseguia pagar a dívida, nem entregando tudo que ela arrecadava para o governo dos Estados Unidos. E arrecadando tudo e entregando tudo que ela arrecadava, ela não tinha dinheiro para investir em pesquisa, ela não tinha dinheiro para investir em desenvolvimento dos seus do seu portfólio de veículos e, consequentemente, seus veículos foram ficando defasados, ela foi perdendo ainda mais mercado, foi arrecadando cada vez menos dinheiro, né? Foi arrecadando cada vez menos dinheiro e, na verdade, então, era um buraco sem fim. Né? Ela provavelmente não conseguiria sair, né, desse círculo vicioso aí, né? Foi então que a General Motors conseguiu fazer um pedido de recuperação de empresa numa corte americana, né, na cidade de Detroit, que é a cidade sede aí da General Motors e de várias outras montadoras, né, de veículo nos Estados Unidos. E nessa recuperação de empresa, né, a General Motors fez um acordo com seu principal credor, que era o governo dos Estados Unidos. Né? E nesse acordo ficou estipulado que a General Motors emitiria ações e entregaria essas ações ao governo dos Estados Unidos, né, em pagamento da dívida tributária. Como essa dívida tributária era muito grande, né, a General Motors também teve que entregar muitas ações para o governo dos Estados Unidos. E, com isso, na prática, né, o governo dos Estados Unidos se tornou aí o acionista majoritário da General Motors, né? O que significa dizer que o governo comprou a General Motors, né? O governo comprou a General Motors. E com isso, então, a GM podia arrecadar seu dinheiro, não precisava mais entregar para o governo para pagar tributo, porque estava quitado os tributos, e ela pôde, então, né, reinvestir em si mesma, né, em pesquisa, em desenvolvimento, e com isso melhorou seu portfólio de veículos, né, os veículos voltaram a ser competitivos, voltaram a vender, e com isso ela ganhou mercado, né, novamente, né, e obteve lucro. Obtendo esse lucro, ela reinvestiu em pesquisa, melhorou ainda mais os seus veículos e ela então mudou de um círculo vicioso para um círculo virtuoso, né? E se recuperou e conseguiu se recuperar, né? Isso foi bom para a General Motors? Foi, né? Porque ela se recuperou. Se não fosse assim, ela estaria quebrada. Isso foi bom para a sociedade? Foi, porque a empresa se manteve aberta, gerando empregos, né, arrecadando tributos para a sociedade, né, tendo aí concorrência, o que segura o preço, né, dos produtos, né, dos veículos. Então, foi ótimo para a sociedade. Pessoal, e foi excelente também para o governo dos Estados Unidos. Excelente para o governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, a dívida tributária era impagável. Então, o governo não iria receber
aquela dívida tributária. E, pegando as ações, ele acabou recebendo, então, essa dívida tributária. Segundo, como à época da emissão das ações, a General Motors estava praticamente quebrada, o valor dessas ações era muito baixo, né? Por exemplo, aí, né, $1 cada ação. E se a dívida aí, por exemplo, era de $1 bilhão, a GM teve que emitir também 1 bilhão de ações. Entregou aí 1 bilhão de ações para o governo dos Estados Unidos. Porém, né, como a GM se recuperou, o valor dessas ações subiu extremamente. E, consequentemente, né, subiu também, né, o capital que o governo dos Estados Unidos recebeu, né? Então, além de ter recebido os tributos, o governo dos Estados Unidos aí acabou multiplicando seu capital. Vamos supor que as ações subiram 10 vezes, né? De $1 foi para $10, né? $10. Aí, se o governo tinha 1 bilhão de ações a $1, multiplica por 10, o governo, na verdade, passou a ter 10 bilhões de dólares. Então, além de receber, né, o tributo, o governo ainda multiplicou o seu capital, né? E eu conto essa historinha aí para mostrar, então, a qualidade, né, da ideia do Instituto da Recuperação de Empresas. Bom, pessoal, mas voltando aqui para o Brasil, né? Voltando aqui para o Brasil e voltando para a lei de falência, a lei 11.101 de 2005, saibam que recuperação de empresa é gênero. E dentro desse gênero, recuperação de empresa, nós temos 3 espécies de recuperação, né? Nós temos 3 espécies de recuperação. A primeira é a recuperação extrajudicial, né? E a recuperação extrajudicial, o nome já diz, ela é feita fora do Poder Judiciário, né? Ela não tem participação nenhuma aí do Poder Judiciário, né? E é a própria empresa que organiza, né? Eu ouvi falar uma vez que uma empresa organizou aí a assembleia para fins de recuperação extrajudicial em um resort, né? Olha a sacada, né? Se precisa aí de voto dos credores para ter essa recuperação extrajudicial, nada melhor do que fazer no resort, que aí os credores vão estar todos felizes, né? E vão acabar votando favoravelmente para a recuperação, né? Então, recuperação extrajudicial. A segunda espécie, pessoal, é a recuperação judicial comum. A segunda espécie é a recuperação judicial comum. Essa recuperação judicial comum, ela é pertinente às médias e grandes empresas, né? Então, média e grande empresa que pretende fazer uma recuperação judicial, ela vai ter que optar aí pela recuperação judicial comum. E o nome já diz, né? É uma recuperação judicial e, sendo judicial, ela é feita perante o Poder Judiciário. Então, ela gera, na verdade, um processo, né? Existe um processo aí, né? Quem está nessa, né, é o Frigo Estrela, aqui próximo da gente, né? Ele trabalha aí através de uma recuperação judicial comum, um processo de recuperação que tramita aí perante a Vara Única da Comarca de Estrela do Oeste, né? Sob jurisdição aí do Dr. Matheus, né? Nosso colega aqui na faculdade, né? Professor de vocês. E, pessoal, nós temos também a recuperação judicial especial, né? A terceira espécie é a recuperação judicial especial. E ela é especial porque ela é específica de microempresa e empresa de pequeno porte, né? Então, recuperação judicial especial, específica de microempresa e empresa de pequeno porte. E, pessoal, interessante notar que, na verdade, essa recuperação judicial especial de microempresa e empresa de pequeno porte nada mais é do que a antiga concordata. Então, a concordata morreu enquanto concordata, só que foi revogada enquanto concordata. Só que as regras que
eram trazidas pela concordata, né? Hoje, na verdade, são trazidas pela recuperação judicial especial pertinente às microempresas e às empresas de pequeno porte. Como eu disse para vocês, a concordata era muito simples, era muito limitada, né? Continua sendo, né? Só que hoje a gente, trazendo essas regras para a recuperação judicial especial, até valoriza o fato delas serem simples, né, e limitadas. Por quê? Porque a gente, então, aplica um sistema muito mais simples, muito simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte, né? E aí facilita bastante, diminui bastante o custo, né? Então, hoje justifica aí a existência, então, dessas regras simplificadas que antes eram da concordata e hoje é da recuperação judicial especial da microempresa e a empresa de pequeno porte. E esse, então, pessoal, são os institutos que nós vamos estudar na nossa querida lei de falência. O Instituto da Falência, o Instituto da Recuperação de Empresa, que é gênero. E dentro da recuperação de empresa, a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial comum e a recuperação judicial especial para microempresa e empresa de pequeno porte. Terminada essa introdução, pessoal, a gente pode entrar aqui nas chamadas disposições gerais da lei de falência. Disposições gerais da lei de falência. E essas disposições gerais, elas estão previstas no artigo 1º, no artigo 2º e no artigo 3º da lei, que devem ser analisados em conjunto. E é o que a gente vai fazer hoje. E essas disposições gerais, elas são chamadas disposições gerais porque elas se aplicam para todos os institutos da lei de falência e recuperação de empresa. Então, ela se aplica para a falência, ela se aplica para a recuperação de empresa, extrajudicial, judicial comum e judicial especial. Se aplica para tudo. De modo que, né, nosso estudo de hoje, ele vai ser aplicável, ele é aplicável a todos os institutos da lei de falência. Tudo que a gente falar hoje vale para todos os institutos da lei de falência. E a gente vai começar aí, pessoal, pelo artigo 1º da lei de falência, que diz o seguinte, olha lá, artigo 1º. A nova lei de falência, olha que legal, né? A própria lei se chama de nova, né? A nova lei de falência só se aplica ao empresário individual ou à sociedade empresária, né? E isso significa dizer que a lei de falência e os institutos da lei de falência, então falência, recuperação de empresa, recuperação extrajudicial, judicial comum, judicial especial, são institutos próprios de direito empresarial e só se aplica para quem for empresário. Seja empresário individual, seja sociedade empresária. Mas tem que ser empresário. E se não for empresário, não estará, então, sujeito à lei de falências e aos institutos do direito falimentar. E aí eu vou perguntar para vocês, né? Quem não for empresário vai estar sujeito a quê, então? Se alguém que não é empresário e está em crise econômica, ele está sujeito a quê? Como que se resolve essa situação aí? Pessoal, quem não é empresário e está em crise econômica ou já chegou a ponto, na verdade, de ter mais dívida do que patrimônio, né? Ou seja, nem vendendo tudo que tem paga a dívida, será então submetido ao regime da insolvência civil, previsto aí no Código de Processo Civil. Então, quem não é empresário, né, se submete ao regime da insolvência civil, previsto no Código de Processo Civil. E vocês estudam, né, esse regime da insolvência civil
quando estiverem estudando, ou já estudaram, acho que o 8º semestre já estudaram, né? Os procedimentos de execução forçada dentro do Código de Processo Civil. Dentre eles, o procedimento de execução de título judicial, também chamado de cumprimento de sentença, né? Cumprimento de sentença. E também o procedimento de execução de título extrajudicial, né? Por quê? Seja no cumprimento de sentença, seja na execução de título extrajudicial, vai chegar uma hora que tem penhora, ou que deveria ter penhora, e não se localiza bens nenhum do devedor. Então, ele tem a dívida, né? Ele tem a dívida, tentou se localizar bens do devedor e não conseguiu. Então, ele tem mais dívida do que patrimônio, ele está submetido e dentro do cumprimento de sentença ou da execução, aplica-se, então, as regras da insolvência civil, né? Agora, quem for empresário, seja empresário individual, seja sociedade empresário, ele se submete, na verdade, a um regime próprio, que é o regime da lei de falência, podendo pleitear a recuperação de empresa ou podendo contra ele ser pleiteado aí a falência. Mas para isso tem que ser empresário, Bom, pessoal, observação importante. Nós não vamos aqui nesse momento retrabalhar todo o conceito de empresário. Nós não vamos, porque, na verdade, não tem tempo para isso, né? Isso é matéria que já foi estudada aí nos semestres anteriores, né? Mas eu vou pedir para vocês, né, relembrarem aí o conceito de empresário, estudando o artigo 966, caput e parágrafo único aí do Código Civil, justamente para relembrar o conceito de empresário. E nem precisa ir muito longe, porque o material ele já traz aqui toda essa explicação do conceito de empresário. Nós só não vamos trabalhar. No entanto, um ponto dentro desse conceito é importante, né? O artigo 966, parágrafo único, ele exclui do conceito de empresário as atividades econômicas, né, que apesar de serem econômicas, não são empresárias, porque têm natureza intelectual, né? As atividades intelectuais, elas não estão dentro do conceito de empresário. E nós já definimos nos semestres anteriores, né, exemplos de atividades intelectuais, né? E o principal exemplo são dos profissionais liberais, né? De modo que, pessoal, as atividades dos profissionais liberais, como médicos, dentistas, advogados, engenheiros, administradores, contadores autônomos, né? Autônomos, eles não são empresários, então eles também não se submetem à lei de falência e aos institutos falimentares, né? Os profissionais liberais autônomos, eles se submetem, na verdade, ao regime da insolvência civil. Então, fica essa observação aí, né? As atividades intelectuais, dentre elas os profissionais liberais, não são empresários e, não sendo empresários, eles não se submetem à lei de falência, né? Eles não vão poder passar por uma recuperação, eles não vão poder ser submetidos a uma falência, né? Eles se submetem, na verdade, ao regime da insolvência civil. Bom, uma segunda observação que eu queria falar com vocês é que a lei de falência, ela tem incidência, portanto, a quem foi empresário. Seja empresário individual, seja sociedade empresária. E a gente não pode esquecer, pessoal, que o empresário individual é uma pessoa física. Então, veja, se eu perguntar para vocês que se pessoa física se sujeita à lei de falência, se pessoa física pode passar por uma recuperação, se pessoa física pode falir, a resposta de vocês será: depende. Por quê? Porque se a pessoa física não for empresário, a resposta é não. Mas se a pessoa física for sim um empresário individual, ou uma EIRELI ou EIRELI,
né, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, pode sim passar por procedimento de falência, se sujeita à lei de falência e pode sim passar por um procedimento de falência ou um procedimento de recuperação de empresa, né? Então, tomem cuidado. Pessoa física, eventualmente, poderá falir sim, desde que seja uma empresa individual, né? Ou uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, né? E, pessoal, se eu perguntar para vocês, pessoa jurídica pode falir? A resposta de vocês também tem que ser depende, né? Também tem que ser depende, né? Se eu perguntar, então, se pessoa jurídica pode falir, a resposta de vocês também tem que ser depende. Por quê? Porque nós temos pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial, que são as sociedades empresárias, que a gente já estudou dentro do direito societário. E sendo empresas, claro, que essas pessoas jurídicas vão poder falir, né? Vão poder passar por um procedimento de recuperação de empresa. Agora, nós não podemos esquecer que existem pessoas jurídicas que não têm natureza empresarial, né? Pessoas jurídicas que não têm natureza empresarial. E essas pessoas jurídicas, apesar de serem pessoas jurídicas, por não terem natureza empresarial, não se sujeitam à lei de falência, não poderão passar por um procedimento de recuperação, não poderão passar por um procedimento de falência. Exemplo, pessoal, as associações e as fundações que, por terem finalidade não lucrativa, né, elas não são empresariais, né? Então, uma associação, uma fundação não se sujeita à lei de falência, né? As cooperativas em geral, né? A gente vai ver uma daqui a pouco que se sujeita, né? Mas as cooperativas em geral, elas não são empresas por expressa exclusão da lei, então elas também não se sujeitam à lei de falência, né? Não podem falir, não podem passar por uma recuperação de empresa. As entidades religiosas, os partidos políticos, né? Entidades religiosas, os partidos políticos, claramente não são empresários, né? Não são empresários, porque não têm finalidade lucrativa, né? Ou não deveriam ter, né? Finalidade lucrativa, né? Também, pessoal, as pessoas jurídicas feitas pelos profissionais liberais, né? O profissional liberal sozinho não é empresário, e também não será empresário a pessoa jurídica formada por profissionais liberais, né? Então, um consultório médico, um consultório odontológico, um escritório de advocacia com vários advogados, né? São pessoas jurídicas, mas não têm natureza empresarial, então também não se sujeitam à lei de falência, não podem passar por um procedimento de falência e nem de recuperação de empresa. De modo que, concluindo, galera, tudo que for regido pelo direito civil está fora, não se submete à lei de falência, né? E tudo que for regido pelo direito empresarial, seja individualmente, seja na forma coletiva, como pessoa jurídica, se submete aí sim à lei de falência, poderá passar por um procedimento de recuperação, né? E, né, também concluindo aí, pessoal, não é o fato de ser pessoa física que está fora da lei de falência e não é o fato de ser pessoa jurídica que está dentro da lei de falência, né? Ambos dependem aí, porque o critério não é ser físico ou jurídico, o critério é ser empresário, se adequar ao conceito de empresário. Pessoal, e com isso a gente terminou aí o artigo 1º, né? Nós terminamos o artigo 1º, né? E a gente pode dar sequência ao nosso estudo de dispositivos, então, gerais, né? Para tudo e todos os institutos da lei de falência, passando aí para o artigo 2º. Mas antes da gente passar para o artigo 2º e dar tempo para vocês pegarem o artigo 2º e dar uma olhada aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma sugestão? Fiquem à vontade aí, né? Alguém tem convite para almoço? Porque eu estou sem almoço em casa, né? Não? Então tá. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Não? Então, beleza. Não, tranquilo. Então, bom, então tá. Então vamos dar sequência aí. Pessoal, então agora, né, deve ter dado tempo aí, quem quis pegar o artigo 2º para acompanhar,
nós vamos analisar o artigo 2º. O artigo 2º, pessoal, ele traz aí algumas empresas. Então, são empresas que, apesar de serem empresas, estão expressamente excluídos da lei de falência, né? Então, o artigo 2º, ele completa o artigo 1º, porque ele parte do artigo 1º, trazendo, que trouxe para a gente as empresas. E, dentre as empresas, vem o artigo 2º e exclui algumas empresas da lei de falência, dizendo, então, que algumas empresas, apesar de serem empresas, não poderão falir, não poderão passar por procedimento de recuperação de empresa. E dentro desse artigo 2º, existem, na verdade, duas classes de excluídos, né? Existem duas classes de empresas excluídas. A primeira classe é a classe dos totalmente excluídos. E a segunda classe é a classe dos parcialmente excluídos. Gente, os totalmente excluídos, eles são totalmente excluídos porque, olha a palavra, eles jamais se submetem à lei de falência, eles jamais poderão falir, eles jamais poderão passar por um procedimento de recuperação de empresa. E, nesse totalmente excluídos, a gente tem que tomar muito cuidado com a terminologia, porque existe uma regrinha de chute em questão de prova que diz para a gente que, se você não sabe, coloque aí alternativas com os termos sempre, com os termos jamais, como falsa, porque no direito sempre tem alguma exceção, né? E essa regrinha de chute não vale aqui pelos totalmente excluídos, porque não tem exceção nenhuma. Os totalmente excluídos, né, eles jamais passarão por um procedimento de falência ou de recuperação de empresa. Eles são, na verdade, totalmente excluídos, totalmente fora. Eles ficam totalmente à parte da própria lei de falência. E quem são eles, pessoal? São as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, são totalmente excluídos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente de empresa pública, né? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né? E apesar de ser um monstrinho aí, os Correios, né? Apesar de ser um monstrinho, os Correios, né? O Correio é um pouquinho diferente, né? Mas dá para a gente encaixar aqui como empresa pública também, né? Então, Caixa Econômica Federal e Correios. E a Sociedade de Economia Mista, né? Também trouxe alguns exemplos aí. A CESP, a Petrobras, o Banco do Brasil, né? CESP, a Petrobras, o Banco do Brasil, são sociedades de economia mista. Pessoal, a empresa pública, ela se caracteriza por ter capital 100% público, né? Capital 100% público. E a sociedade de economia mista, ela se caracteriza por ter capital misto, né? Uma parte do capital dela é pública e a outra parte do capital dela é privado. Mas não é por esse motivo aí, né, de ter dinheiro público, que elas não se submetem à lei de falência. Não é por esse motivo. Existe um motivo um pouco mais técnico para isso. O motivo é o seguinte: as empresas públicas, elas são criadas por lei. E as sociedades de economia mista, elas são autorizadas por lei, né? Uma diferença de direito administrativo. A empresa pública, ela é criada por lei e a sociedade de economia mista, ela é autorizada por lei. Nós não vamos entrar propriamente nessa diferença, porque é uma diferença de direito administrativo. O que interessa para a gente é que tanto a empresa pública, que é criada por lei, quanto a sociedade de economia mista, que é autorizada por lei, elas têm uma lei própria, elas têm uma lei de regência, tanto para o seu momento inicial, quanto, e aqui é importante, para o seu momento final, né? Então, essas entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista, como elas têm lei própria, na verdade, a própria lei delas já dá a destinação final dos bens, dizendo que, quando ela for encerrada,
né, seguirá tal procedimento e os bens remanescentes serão encaminhados para tal destino aí. De modo que, se ela já tem uma lei especial, dizendo qual é a forma de encerramento e qual é a destinação final dos bens, a lei especial delas, específica para elas, prepondera sobre a lei geral, que é a lei de falência. E, com isso, a lei de falência, que é uma lei geral, acaba não se aplicando para elas, né? Então, o motivo aí dos totalmente excluídos é o critério da especialidade. Como elas têm lei especial, a lei especial prepondera e, portanto, não se aplica a lei geral de falências para essas empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Então, esse é o motivo técnico aí. Mas, na verdade, né, existe sim um motivo prático que, como tem dinheiro público aí, se a coisa está indo mal das pernas, o governo põe dinheiro, né? Ou o governo encerra, né? O governo encerra. Mas falência propriamente dita, ou recuperação propriamente dita, não vai ter, né? Se está indo mal das pernas e tem interesse, o governo injeta dinheiro e resolve, né? Ou se não está indo mal das pernas aí, né? Ou se está indo mal das pernas e não interessa, o governo extingue e aplicando essa extinção aplica a lei própria aí, não vai aplicar a lei de falência. Bom, pessoal, esses são os totalmente excluídos. E a gente precisa comentar um pouquinho agora sobre os parcialmente excluídos. Os parcialmente excluídos da lei de falência, eles são parcialmente excluídos por quê? Porque em uma determinada fase, em uma determinada parte da vida ou da crise econômica dessas empresas parcialmente excluídas, elas não se submetem à lei de falência. Numa determinada fase, numa determinada parte da vida ou da crise econômica dessa empresa, elas não se submetem à lei de falência. Porém, em um momento posterior, elas podem sim se submeter à lei de falência. Então, elas são parcialmente excluídas porque elas não se sujeitam à lei de falência imediatamente. Mas, em um segundo momento, elas podem sim ser sujeitas à lei de falência. Elas podem sim passar por um procedimento de falência ou até, né, um procedimento de recuperação de empresa. E quem são esses parcialmente excluídos? São parcialmente excluídos, pessoal, as empresas ou atividades regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado, né? São parcialmente excluídos as atividades regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado. Por quê? Porque essas atividades, né, regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado, elas vão ter um órgão, então, regulamentador fiscalizador. E se essas empresas estão em crise econômica, existe, primeiro, a intervenção do órgão regulamentador, para tentar arrumar, né, o problema, tentar arrumar a casa aí. E se esse órgão regulamentador conseguir arrumar a casa, não tem por que pensar em recuperação, não tem por que pensar em falência, já que o próprio órgão regulamentador conseguiu pôr ordem aí na casa, sanar a crise econômica. E aí não vai ter nem recuperação e nem falência. Agora, se esse órgão regulamentador interveio, tentou colocar ordem na casa e não conseguiu, o próprio órgão regulamentador, portanto, agora em um segundo momento, poderá requerer a recuperação de empresa ou a falência da empresa, né? Então, nos parcialmente excluídos, eles sofrem primeiro uma intervenção do órgão regulamentador, e se esse órgão regulamentador não conseguiu colocar ordem na casa, né, o próprio órgão regulamentador, então, vai pleitear a recuperação de empresa ou a falência dessa empresa aí, né? Então, as atividades regulamentadas. E eu trouxe alguns exemplos de atividades regulamentadas aqui no Brasil, que a sistemática é justamente essa. Primeiro, a intervenção, põe ordem na casa,
o órgão vaza e a empresa continua. Não pôs ordem na casa, o próprio órgão regulamentador requer recuperação ou falência da empresa. E o primeiro exemplo são as instituições financeiras, os bancos, né? Porque a sua atividade é regulamentada pelo Banco Central. Então, se a gente tem um banco em crise econômica, a gente vai ter primeiro a intervenção do Banco Central, né, do Bacen, para tentar colocar ordem na casa. Conseguiu? O Bacen vaza e larga o banco por si. Não conseguiu, o Bacen que vai requerer a recuperação, né, do banco ou a falência do banco. O segundo exemplo, pessoal, que eu trouxe aí são as operadoras de consórcio, né? As operadoras de consórcio. Então, Banco Honda, Banco Marcel Ferguson, né? Que vende trator aí. Trator é um bem, uma commodity rural com valor muito elevado, então a forma de se comprar é o consórcio, né? E também as montadoras de veículo aí, né? Banco Toyota, Banco Ford, Banco Chevrolet, trabalham sempre na forma de consórcio, né? As operadoras de consórcio aí. Também é uma atividade regulamentada pelo Banco Central. Então, se uma operadora de consórcio está em crise econômica, primeiro o Banco Central intervém. Ele, Banco Central, conseguiu resolver, ele vaza e larga a empresa. Ele não conseguiu resolver, o próprio Banco Central, então, requer a recuperação ou a falência da empresa de consórcio. O terceiro exemplo que eu trouxe aqui, pessoal, são as seguradoras, né? Por quê? As seguradoras também são atividades regulamentadas pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, né? E sempre comento aí, quem tem seguro, pega a apólice, que é o documento, que é o instrumento do seguro, e dá uma olhadinha aí. Em algum lugar da apólice vai estar escrito SUSEP número tal. Né? Essa é a prova que aquele seguro existe, né? Que aquele seguro existe. E para existir, ele tem que estar, na verdade, registrado na SUSEP, né? Então, se uma seguradora está em crise econômica, primeiro vai ter intervenção da SUSEP. E se a SUSEP conseguir pôr ordem na casa, a SUSEP vaza e larga a seguradora. Se não conseguiu, a própria SUSEP pede a falência e a recuperação ou a recuperação de empresa da seguradora. O quarto exemplo, pessoal, são as operadoras de plano de saúde, porque também é regulamentado pela ANS, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Os planos de saúde são regulamentados pela ANS. E se um plano de saúde, uma operadora de plano de saúde está em crise econômica, a ANS intervém e tenta resolver. Conseguiu, a ANS vaza e larga a empresa. Não conseguiu, a ANS que vai pedir a falência ou a recuperação desse plano aí. Pessoal, também as cooperativas agora de crédito, né? As cooperativas de crédito. Não é qualquer cooperativa, é cooperativa de crédito, porque elas também têm autorização do Banco Central, né? Especificamente as cooperativas de crédito, elas também têm autorização do Banco Central. Elas são bancos, né? Elas são bancos, ainda que na forma de cooperativas, né? E, claro, não está em crise econômica, não está em falência, não está em intervenção, não está em recuperação, nada disso. Mas a mais famosa aí é a Sicope, né? A Sicope. E, pessoal, também, né, as entidades de previdência complementar, né? As previdências privadas, né? As previdências privadas, porque elas também são fiscalizadas pela SUSEP, elas também estão sujeitas à intervenção da SUSEP. Também as sociedades de capitalização, né, que também depende de autorização do Banco Central, né, e da Caixa Econômica Federal, né, sociedade de capitalização aí, né, com autorização do Banco Central e da Caixa Econômica Federal, né, e também entidades equiparadas, como a sociedade de arrendamento ou leasing, né, são os famosos lessores, né? E a gente está ouvindo falar muito sobre isso em aviação, né? Porque os aviões não são das empresas aéreas, os aviões são arrendados, na verdade, pelas empresas aéreas. Os aviões, eles pertencem a outras empresas que são as lessoras, que fazem leasing às aviações. E as empresas aéreas em crise econômica, elas estão devolvendo esses aviões aos lessores, né? A Latam, né, já fez isso, a Avianca já fez isso, né? E algumas outras empresas aí.
a Gol tá com risco alto de não pagar um empréstimo de 300 milhões de dólares, né? Então a coisa tá feia aí, né? Então a gente, não as aviações, as empresas de leasing também, elas são fiscalizadas pelo Banco Central. Os lessores também são fiscalizados pelo Banco Central. E, por fim, pessoal, as administradoras de cartão de crédito, que na prática operam como instituição financeira, né? A Visa, a Mastercard, a Cielo, American Express, né? E tantas outras bandeiras aí de cartão de crédito, né? Também se sujeitam à autorização e intervenção do Banco Central. Então, todas essas empresas que a gente comentou aqui são empresas, mas por serem atividades regulamentadas, elas não se sujeitam diretamente, na verdade, à lei de falência. Elas sofrem primeiro um procedimento de intervenção pela entidade regulamentadora e, se for o caso, a entidade regulamentadora é que vai requerer a recuperação ou a falência dessas empresas aí. Pessoal, só para terminar, o último banco aí que eu me lembro que virou notícia porque sofreu um procedimento de intervenção do Banco Central e tal, foi o Banco Santos, né? O Banco Santos, do banqueiro Daniel Dantas. E isso até resultou depois de uma operação da Polícia Federal que ficou conhecida como Operação Sagatiara, né? Presidida aí pelo delegado da Polícia Federal, né? O Protógenes Queiroz, que acabou tendo uma exposição na mídia muito grande e se candidatou e foi eleito deputado federal, né? Então, é raro, mas acontece, né? Intervenções em bancos aí, né? O último que eu me lembro é esse caso do Banco Santos. Então, quem tiver curiosidade, é uma história bem interessante, né? Uma história bem interessante. Joguem no Google e leiam sobre isso, né? Intervenção no Banco Santos e Operação Sagatiara da Polícia Federal. Bom, pessoal, com isso, nós terminamos aí o segundo artigo da Lei de Falência, né? O segundo artigo da Lei de Falência e o segundo dispositivo geral. E a gente pode, então, né, direcionando, então, nosso estudo para o próximo artigo, o artigo 3º. Né? E aí eu peço que vocês abram o artigo 3º, deem uma olhadinha. E enquanto isso, eu abro aí para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Não? Ninguém tem uma dúvida? Ninguém tem algum comentário? Bom, pessoal, então vamos seguir. O artigo 3º, ele traz para a gente as regras de competência jurisdicional na lei de falência. Competência jurisdicional na lei de falência. Por quê? Porque a recuperação judicial é processo, e se é processo, tem que saber qual é o juízo competente, qual é o juízo natural. E a falência também é um processo, e se é processo, então tem que saber as regras de competência, tem que saber qual é o juízo natural. E quem traz para a gente as regras de competência aqui na lei de falência é o artigo 3º. Pessoal, e nós temos 3 formas de competência, 3 regras de competência. A primeira é a competência em razão da matéria, que define, na verdade, qual é a justiça competente. E, seguindo essa regrinha, nós dividimos o Poder Judiciário brasileiro em 5 justiças, sendo 3 especializadas e 2 comuns. As especializadas são do Trabalho, Eleitoral e Penal Militar da União. Obviamente que nenhuma delas é competente para falência e recuperação de empresa. Então, a falência e a recuperação de empresa, na verdade, ela tem como competência a justiça comum. E a justiça comum, ela se subdivide em justiça federal e justiça estadual. Pessoal, a ideia da doutrina e da jurisprudência, e isso é pacífico, é que não há interesse direto da União. Não há interesse direto da União nos processos de falência e recuperação de empresa. E se não há interesse direto da União, a competência não é federal. E então, a competência é o que sobra. E o que sobra? Justiça comum estadual.
né? A falência e a recuperação de empresa sempre se processa na Justiça Comum Estadual. Justiça Comum Estadual. E tomem cuidado com isso, porque as questões de prova vão tentar induzir vocês em erro. As questões de prova vão falar, olha, a empresa tem como maior credora a União Federal, né? Ou a empresa deve tributos federais, ou a empresa deve contribuições previdenciárias ao INSS, que é uma autarquia federal. Nada disso importa. Nada disso importa. Isso não atrai, né, posição pacífica da doutrina e jurisprudência, isso não atrai a competência para a Justiça Federal. Então, apesar do maior credor ser federal ou dever tributos federais, não importa. A falência e a recuperação de empresa processa-se sempre na Justiça Comum Estadual. Justiça Comum Estadual. Pessoal, e para mostrar isso, para exemplificar isso, olha só, falência de empresas gigantescas aí brasileiras, né? Como Varig, como VASP, né? Empresas aéreas gigantescas, né? Devia muito para a União? Devia muito para a União. Empresas aéreas, né? Aeronáutica aí, é regulamentado por normas federais, né? Inclusive a gente tem hoje, né, a ANAC, né, a Agência Nacional, né, de Aviação Civil, aí de aviação civil, né? Nada disso importa, né? A falência dessas grandes empresas Varig e VASP se processou em justiça estadual, né? A Varig, a falência da Varig processou numa vara de falência do Rio de Janeiro, né? E a falência da VASP se processou numa vara de falência de São Paulo, né? Então, justiça estadual aí, estadual. Bom, pessoal, a segunda regrinha de competência diz respeito à hierarquia, né? E aqui muito tranquilo, né? A falência e a recuperação de empresa se processa sempre em primeiro grau, não são ações de competência originária de tribunal. Não, se processa sempre em primeiro grau. Então, na vara mesmo, né, perante o juiz singular, juiz de direito, aí, né? E também, olha só, pessoal, os crimes, né, falimentares também não têm foro por prerrogativa de função, né? Tudo em primeiro grau, tudo em primeiro grau. E a última regrinha de competência, pessoal, ela diz respeito ao território, né? Diz respeito ao território. Por quê? Porque a justiça estadual não fica num lugar só, né? A gente tem justiças estaduais espalhadas por aí, né? E a menor unidade territorial da justiça estadual, a gente já estudou, é a comarca. É a comarca. Então, falando em competência territorial, a gente precisa, na verdade, ou a gente vai, na verdade, definir qual é a comarca competente para processar e julgar pedidos de recuperação de empresa ou de falência. Veja só, pessoal, se a empresa só tem um único estabelecimento, não há dúvida, né? Será a comarca daquele estabelecimento, né? Será a comarca onde está localizado aquele estabelecimento, né? Então, se a empresa só tem um estabelecimento, não há dúvida nenhuma, né? Não tem o que pensar, não tem o que discutir, é a comarca daquele único estabelecimento aí, né? Que eu acho que é o caso do Frigo Estrela, né? Não tenho conhecimento se o Frigo Estrela tem outras filiais por aí, né? Mas acredito que não, né? A unidade fabril, né, do Frigo Estrela é aqui em Estrela do Oeste, e por conta disso, né, que a recuperação de empresa do Frigo Estrela está aqui na comarca de Estrela do Oeste, né? Porque é onde se localiza o único estabelecimento da empresa. Agora, o problema surge quando a empresa ela tem, na verdade, vários estabelecimentos, né, em várias comarcas diferentes. E aí, então, a gente precisa saber qual é a comarca de qual estabelecimento que vai definir a competência, né, que vai ser competente para processar e julgar a recuperação ou a falência. E quem define isso para a gente é justamente o artigo 3º. E o artigo 3º fala que a competência é da comarca do principal estabelecimento da empresa.
né? Então, é competente para processar recuperação e falência o foro, a comarca do principal estabelecimento da empresa. O detalhe, pessoal, o detalhe é que principal estabelecimento, ele não é definido por critérios jurídicos. Ele é definido, na verdade, por critérios econômicos. Se principal estabelecimento fosse por critério jurídico, né, necessariamente seria a sede da empresa, necessariamente seria a sede contratual da empresa. Mas como não é por critérios jurídicos, é por critério econômico, principal estabelecimento é aquele em que a empresa concentra as suas atividades econômicas. Principal estabelecimento é aquele em que a empresa concentra as suas atividades econômicas, ainda que diverso da sede. Ainda que diverso da sede. Veja só, pessoal. A empresa, ela tem sede em São Paulo. Ela tem sede em São Paulo. Só que em São Paulo só fica o escritório dela, só fica o escritório, só fica a parte administrativa e, por exemplo, de vendas da empresa, de representação comercial da empresa. Então, pouca gente, né? Lugar pequeno, poucos empregados, né? Ao passo que a planta industrial dessa empresa mesmo não fica em São Paulo, fica em alguma outra cidade, por exemplo, aqui do interior, né? Fica em alguma outra cidade aqui do interior. E aí? E aí? Qual que é o principal estabelecimento? Se fosse por critério jurídico, seria a sede. Então, o principal estabelecimento seria São Paulo, né? Critério jurídico, a sede. Mas não é por critério jurídico, é por critério econômico. E por critério econômico, né? A sede de São Paulo é pequenininho. E no interior aí é que tem toda a planta industrial da empresa, onde a empresa, então, tem mais área, tem mais empregado, tem, de fato, a produção, gera mais produção, gera, portanto, mais fatos geradores tributários, recolhe mais tributos e, consequentemente, né, movimenta mais dinheiro, movimenta mais dinheiro. Então, o principal estabelecimento por critério econômico não é a sede, é a cidade onde fica a planta industrial, né? Pessoal, isso acontece muito com empresas que têm filial, né? Tem uma planta industrial na Zona Franca de Manaus, né? A sede da empresa normalmente não é Manaus, a sede da empresa normalmente é São Paulo. Só que o principal estabelecimento, para fim de aproveitar as isenções tributárias, é a Zona Franca de Manaus, né? E aí que a falência ou a recuperação dessa empresa deve se processar no principal estabelecimento econômico, onde é Manaus, né? Manaus, né? Então tomem muito cuidado, né? A falência ou a recuperação, ela não se processa necessariamente na sede, né? Ela pode se processar em outros locais, né? Até em filiais aí, mas desde que essa, né, filial concentre as atividades econômicas da empresa, onde ela tem maior estabelecimento, onde ela tem mais empregado, onde ela tem maior produção, onde ela movimenta mais dinheiro, onde ela arrecada, onde ela paga mais tributos. Aí, né? Essa é a ideia. Professor, Pessoal, só um minutinho, só para terminar aqui. sem problema. Para a gente terminar, então, vamos usar a terminologia do STJ. Né? O STJ, a lei não fala esse termo, é uma terminologia do STJ. O STJ, ele fala que a falência e a recuperação de empresa, então, se processa no domicílio real da empresa, né? Onde realmente existe empresa, né? Então, a competência aí territorial é do domicílio real da empresa, onde realmente existe a empresa. Bom, pessoal, com isso a gente terminou aqui, né? E aí, quem quiser falar, fique à vontade aí. Professor, no caso da falência e da recuperação extrajude, como o senhor falou que pode ser um acordo entre as partes, correto? E que pode ser homologado pelo juiz. Não há necessidade de ser homologada pelo juiz? Não há.
Não há. Só que se não homologar também não é título executivo, né? Se não é título executivo. Sim. Então, na prática, a galera homologa, mas não é requisito. Aí que vem minha dúvida. Uma empresa que ela tem uma filial igual a questão que está embaixo, em Pouso Alegre, mas os seus negócios é concentrado em Uberaba. Então, nós não chegamos na Esse acordo questão. extrajude pode ser homologado por exemplo, em Pouso Alegre mesmo? É, Ou, nós não ou chegamos o na foro mesmo questão. vai ser em Uberaba? Não vou te responder agora porque nós não chegamos na questão. A questão buraco é mais embaixo. A questão buraco é mais embaixo. Então vamos ver a questão, depois você me pergunta. A questão buraco é mais embaixo. Se eu te responder, eu vou estar respondendo errado, porque o buraco da questão é mais embaixo. Então aguarda a tua questão aí e para a gente resolver a questão aqui. Depois que a gente resolver, aí você faz a pergunta, você vai ver que o buraco é mais embaixo. Aí, olha lá. Ó, pessoal, então vamos responder essa questãozinha, vamos trabalhar com essa questãozinha. Olha lá, questão da Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais, né? Tem alguém de Minas aí? Olha como a questão é bairrista, né? Olha como a questão é bairrista. Olha lá, a questão fala o seguinte: um empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas tem seus negócios concentrados em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. Qual o foro competente para se requerer a sua recuperação judicial? Poderia ser recuperação judicial, poderia ser falência, tanto faz, né? Que são os institutos gerais aqui, né? Bom, pessoal, está perguntando aí, na verdade, algo sobre competência territorial. E quem define a competência territorial é o artigo 3º, e o artigo 3º fala que é competente o foro, a comarca do principal estabelecimento, entendido principal estabelecimento onde a empresa concentra as suas atividades econômicas. Bom, vamos voltar para a questão? Fala assim, ó, o empresário rural, devidamente registrado há mais 2 anos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, tem seus negócios concentrados em Uberaba. Então, concentra seus negócios em Uberaba, possuindo filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. Pessoal, a ideia da competência territorial é da concentração dos negócios, né? Onde está o principal estabelecimento econômico mesmo. Sendo assim, gente, qual que é a resposta correta? Processa-se em Uberaba, Pouso Alegre ou Varginha, nenhum deles, foro do credor, ou Uberaba, Pouso Alegre ou Varginha? Qual que é a resposta correta? E aí, pessoal? Eu acho que é A, porque... Uberaba? E todo mundo errou. Todo mundo errou, né? Por que todo mundo errou? Por isso que eu falei, cuidado com a questão, que o buraco da questão é mais embaixo. Todo mundo errou. Por quê, pessoal? Porque olha só, né? Se fosse empresário mesmo, realmente seria Uberaba, porque é onde concentra as atividades econômicas, né? Onde concentra os negócios. Então, se fosse empresário, realmente seria Uberaba, onde concentra as atividades econômicas. No entanto, olha só, a questão fala empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Registro civil é cartório, não é junta comercial. E o empresário, entre aspas, né, empresário rural registrado em cartório, ele não é empresário. Ele é regido pelo direito civil. E se ele não é empresário, ele não se sujeita à legislação falimentar. Ele se sujeita, na verdade, ao regime da insolvência civil. Então, a lei de falência não se aplica para ele. E, por isso, a alternativa correta é a alternativa C, nenhum deles, pois não está sujeito à lei de recuperação e falência de empresas, né? Agora, pessoal, eu acho que essa questão ela foi muito sacana, né? Por quê? Porque ela usou o termo empresário rural e ela acabou com isso, né? Ela acaba com isso induzindo a gente em erro. Seria melhor se ela tivesse usado o termo, na verdade, produtor rural.
né? Registrado em cartório. Aí sim, né, não teria incongruência na terminologia usada, né? Mas ela usou empresário rural, mas tecnicamente não é empresário. Ou colocasse entre aspas empresário aí. Tecnicamente ele não é empresário. Se ele está registrado no cartório e não na junta, ele não é empresário aí. Por quê, pessoal? Porque o registro do empresário, ele é facultativo, desculpa, o registro do produtor rural, ele é facultativo. Ele que escolhe se ele quer se registrar no cartório, e ao se registrar em cartório, ele não é empresário, ele é regido pelo direito civil. Ou ele, então, produtor rural, opta em registrar na junta, e se registra na junta, ele se torna empresário, ele passa a ser regido pelo direito empresarial e, consequentemente, ele se sujeita à lei de falência. Nesse caso, ele optou em se registrar no cartório, então ele não é regido, ele não é empresário, ele não é regido pelo direito empresarial, ele não se sujeita à lei de falência. Pessoal, apesar dessa incongruência terminológica aí, né, eu procurei essa questão no site do QConcursos e ela não foi anulada pela banca, né? Provavelmente isso aí teve recurso na época, 2009, né? Mas pelo menos a informação do QConcursos é que ela não foi anulada, a banca manteve a questão válida, né? Mas eu acho que tem uma incongruência entre termos. Eu acho que o correto seria ou usar produtor rural ou colocar empresário rural aí entre aspas. Aí você estaria usando a terminologia correta. Mas essa questão ela é extremamente importante porque ela mostra para a gente que não é possível fazer uma análise setorizada, né, dessas disposições gerais. Quando cai na prova algo a respeito dessas disposições gerais, a gente tem que fazer uma análise conjunta dos 3 artigos, né? A gente tem que fazer uma análise conjunta dos 3 artigos, em sequência. Primeiro o artigo 1º, para verificar se realmente é empresário. Se não for, mano, já corta. Fala que nem tem falência, nem tem recuperação de empresa. Se for, você passa para a análise do artigo 2º e você vai verificar se aquela empresa não está excluída, se não está excluída totalmente ou se não está excluída ao menos parcialmente. Porque se tiver excluída, você já corta fora. Já fala, ó, não tem falência, não tem recuperação de empresa, né? Agora, se não for excluída, né, se não estiver expressamente excluída, aí sim, e finalmente, que você vai analisar, de fato, a competência dessa falência ou dessa recuperação de empresa pelo critério aí da territorialidade referente ao principal estabelecimento, né? Então, fica aí a lição, né? Fica aí a lição. Façam a análise dos 3 artigos em sequência, porque senão o risco de errar é muito grande aí, é muito grande. Bom, pessoal, então como essa questão é bem diferente, né, tem essa complicação aí, eu preferi a gente trabalhar a primeira questão do que a gente responder a questão do Joel, né, porque provavelmente na questão aí haveria algum erro, né, dada essa situação na pergunta, haveria algum erro dada essa situação, né, maliciosa, capciosa da questão. E aí, então, a gente devolve a palavra para o Joel. Joel, pode perguntar, fique à vontade aí. Agora corrigindo a pergunta. Ó, empresário mesmo, registrado na junta, certinho, que tem, no caso, as suas atividades concentradas em Uberaba, mas ele tem uma filial em Pouso Alegre. E ele propõe uma recuperação extrajudicial. O foro para ele propor essa recuperação extrajudicial, propondo para o juiz, no caso, pode ser tanto em Pouso Alegre ou em Uberaba, por conta que da sua filial ser extrajúdice, ou tem que seguir a regra mesmo de ser aonde tem os seus negócios concentrados? Na verdade, você está indo além, né? A tua pergunta, ela não pode se referir, na verdade, à recuperação extrajudicial, porque a recuperação extrajudicial, ela não é proposta, né? Ela é feita diretamente pelo empresário sem a participação do Poder Judiciário, né? No máximo, Sim, mas eu falo a homologação pelo juiz, né? a homologação, no máximo, Isso.
Ela pode ser. Aí pode ser proposta nos dois foros ou obedece à lei obedece à sede contratual mesmo? Os negócios concentrados, desculpa. Não, é a regra do negócio concentrado, né? Então, ó, a recuperação extrajudicial, ela é feita fora do Poder Judiciário, né? Então, é o próprio empresário que faz até no resort, beleza, não tem problema nenhum, e ela vai ter, então, a assembleia, né, dos credores e a aprovação dessa assembleia dos credores. Muito provavelmente, no próprio plano de recuperação extrajudicial, já vai estar trazendo uma cláusula de foro, dizendo que aquela ata de assembleia de aprovação será, então, será pleiteada a sua homologação perante o foro da comarca de tal lugar. Então, provavelmente, na recuperação extrajudicial já traz o foro, né? Agora, se não trouxer o foro, vale a regra, né, do artigo 3º, principal estabelecimento da empresa, e com critérios econômicos. Então, tem que localizar, de fato, qual é o principal estabelecimento da empresa e propor a homologação no principal estabelecimento com fins econômicos. Agora, no caso da recuperação extrajudicial, né, não vai dar problema. Por quê? Porque na recuperação extrajudicial teve acordo dos credores, né? Os credores toparam aquilo. Os credores, então, querem ajudar, eles não querem ir contra, eles querem ajudar, né? Eles estão de comum acordo aí. E a gente não pode esquecer que a competência territorial é uma competência relativa, que o juiz não pode conhecer de ofício. O juiz só pode conhecer se houver alegação da parte. E no caso da recuperação extrajudicial, ainda que proposta em um foro diverso, ninguém vai impugnar, né? Ninguém vai impugnar. Então, na recuperação extrajudicial não tem problema, né? A empresa, né, que conseguiu a recuperação extrajudicial propõe no fundo, né, no foro onde ela quiser. Se ela quiser na sede, ainda que não seja o principal estabelecimento, ela propõe. A competência territorial é relativa, ninguém vai impugnar, porque já deu acordo antes, né, já deu acordo na extrajudicial, e o juiz não vai poder reconhecer de ofício a sua incompetência territorial, ele vai acabar homologando e vai ficar por isso mesmo aí. É diferente na falência e na recuperação extrajudicial, né? Porque na falência e na recuperação extrajudicial, a gente tem um processo desde o início, que começa antes de ter acordo, né? E então, as partes, os credores ainda não estão fechados e, possivelmente, a proposta à falência ou a recuperação judicial em foro diverso do principal estabelecimento, a grande chance aí dos credores impugnarem, né? Apresentarem, então, impugnação de competência relativa para deslocar para o foro correto. Até porque, gente, a grande maioria de credor é credor trabalhista. E o credor trabalhista, ele fica no foro, a maioria deles fica no foro do principal estabelecimento. Provavelmente o sindicato da categoria fica no foro do principal estabelecimento. E eles, então, não vão querer o processo correndo distante deles. Se eles têm direito pela lei, porque lá é o foro competente, né, do principal estabelecimento, eles vão apresentar a exceção de incompetência relativa e o juiz, então, o outro juiz, vai declarar incompetência e vai remeter os autos para o foro do principal estabelecimento, né? Então, na recuperação extrajudicial não tem problema, porque ninguém vai impugnar. O problema vai surgir na recuperação judicial e na falência, porque principalmente os credores trabalhistas ou o sindicato da categoria vai apresentar impugnação de incompetência relativa para tentar trazer o processo para o foro do principal estabelecimento, que é mais perto deles, né? É mais fácil para eles, então, acompanharem esse processo aí, né? Então, na prática, se proposto em outro foro, né, na extrajudicial vai acabar passando batido, mas na judicial e na falência vai ter impugnação dos credores, né, e o juiz, então, vai se declarar incompetente e vai remeter os autos para o foro do principal estabelecimento dessa empresa aí, né? Então, acho que se processa, na verdade, dessa forma na prática, né? Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta?
Não? Então, não está aqui na lousa, no material, né? Mas a gente tem mais algumas observaçõezinhas para fazer. Mais duas observaçõezinhas. Olha só, pessoal. Primeira observação. Diz respeito à competência criminal, né? Vou até tirar isso aqui do material, né? De compartilhar a tela, porque não tem. Né? A gente vai falar aqui. A primeira observaçãozinha, pessoal, diz respeito à competência criminal para processar e julgar os crimes falimentares, né? Os crimes falimentares, os crimes praticados aí durante a falência. E esse ponto aqui, ele é especialmente complicado porque tem uma divergência jurisprudencial. Para uma parte da jurisprudência, a competência criminal dos crimes falimentares é da comarca onde se processa a falência ou a recuperação de empresa. Mas não é da mesma vara. Não é da mesma vara. É a mesma comarca, mas não é da mesma vara. Então, a falência ou a recuperação de empresa, ela vai para uma vara falimentar, quando naquela comarca tiver vara especializada, como tem em São Paulo, como tem em Rio de Janeiro, aí, né, como tem as grandes cidades, né? E o processo por crime falimentar fica na mesma comarca, mas não fica na vara civil, não fica na vara falimentar. Vai para uma vara criminal, né? Por exemplo, Fernandópolis, né? O processo de falência, então, iria para a primeira, ou para a segunda, ou para a terceira vara civil, né? E o crime falimentar, ele seria processado e julgado aí na primeira ou na segunda vara criminal, né? Então, para uma parte da jurisprudência, existe um desmembramento, né? O processo da falência, o processo da recuperação vai para a vara falimentar ou para a vara civil, e os crimes falimentares vão para varas criminais. Contudo, pessoal, uma outra parte da jurisprudência, da qual se inclui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não entende assim. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele, na verdade, cumula competências cíveis e criminais. E ele fala que a vara da falência, a vara da recuperação, ainda que cível ou falimentar, ela cumula competência criminal. Então, ela também processará e julgará os crimes falimentares, né? Então, para o TJ de São Paulo, existe uma cumulação de competência. A vara civil, a vara da falência, que processa a falência ou a recuperação de empresa, também é competente para processar e julgar os processos penais por crimes falimentares. E qual que é o argumento usado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Ele fala o seguinte: processo de falência e recuperação são imensos, muito complexos. Se a gente fosse desmembrar a competência, né, a gente teria que fazer cópias de autos gigantescos e encaminhar para o juízo criminal. E chegando lá no juízo criminal, o juízo criminal não saberia nem do que estava acontecendo e ele teria que parar tudo para estudar esses autos gigantescos, para verificar, então, se houve ou não houve crime e, com isso, então, acabaria perdendo tempo, acabaria perdendo eficiência. Na visão do TJ de São Paulo, é muito mais prático concentrar, porque o juiz da falência, o juiz da recuperação, já está trabalhando com a falência ou com a recuperação desde o início. Então, já conhece o processo inteiro, de cabo a rabo, já sabe tudo que está acontecendo lá. E, claro, né, já sabe se houve crime ou não, ou pelo menos tem mais condições ou mais rápido, né, de verificar se houve crime ou não. E por isso, então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cumula competências, né, por uma questão, então, de facilitação, né, e a partir, então, de regras de organização judiciária, né, aqui no Estado de São Paulo, cumula-se competência. O processo
civil, o processo civil de falência e de recuperação e o processo penal de crimes falimentares tramitam aí, são processados e julgados perante a mesma vara, perante o mesmo juízo. Questão de facilitação. E, pessoal, para a gente terminar, a segunda observaçãozinha que eu queria fazer com vocês, que também não está no material, é que a vara da falência e da recuperação de empresa são chamados de juízo universal, né? A vara que processa a falência e a recuperação de empresa, eles são chamados de juízo universal. Por quê? Pelo seguinte, para entender isso, eu vou falar qual é o outro juízo universal que a gente tem e vocês vão ver que a ideia é o mesmo. Nós temos 2 juízos universais no direito processual brasileiro. O primeiro é da falência da recuperação de empresa, né? E o segundo é do inventário. O inventário ele também é um juízo universal. E o inventário é um juízo universal porque ele processa, na verdade, tudo que envolvia o morto. E com isso, então, tudo que envolvia o morto tem que ser processado, julgado, resolvido no próprio juízo, no mesmo juízo, perante o mesmo juiz até do foro do inventário. Isso acontece também com a falência, né? Isso acontece também com a falência e a recuperação de empresa. Porque aqui, na falência e recuperação de empresa, não morreu, né, uma pessoa, mas morreu uma empresa, né? Morreu uma empresa aí, né? Ainda que empresário individual, mas a ideia é que morreu uma empresa, né? E, consequentemente, todas as relações que envolviam aquela empresa vão ter que ser processadas, julgadas e resolvidos também no juízo da falência, no juízo da recuperação de empresa. A ponto, pessoal, olha só, a ponto de, se eventualmente existirem outros processos tramitando em outros juízos, em outras comarcas do país inteiro, quando se decreta a falência de uma empresa em uma determinada comarca, em uma determinada vara, todos os demais processos são suspensos e os juízes desses outros processos vão encaminhar, vão remeter esses demais processos para a vara da falência e recuperação de empresa, né? Então, decretou a falência da empresa em um determinado local, decretou a falência da empresa em um determinado local, em uma determinada vara. Aquela vara da falência, ela tem, na verdade, uma ampliação de competência, porque ela acaba sendo competente e ela acaba atraindo a competência de todos os demais processos que envolvam a empresa falida. E, ainda que estejam em outras varas, em outras comarcas, eles vão ser suspensos e eles vão ser remetidos para a vara da falência. É tudo remetido para a vara da falência. E isso porque a falência ela é um foro universal, ela é um juízo universal, assim como o inventário é um juízo universal, porque deve processar e julgar tudo que envolve o falido. Por quê, pessoal? Por quê? Porque a falência ela tem que apurar todos os bens, ela tem que apurar todos os credores, vender todos os bens e pagar quanto possível os credores. E se ela precisa, então, ter todos os bens e todos os credores, ela precisa ter uma visão geral daquela empresa. O único jeito é pegando tudo que tem sobre aquela determinada empresa, inclusive processos, e deslocando, né, para o próprio juízo da falência. E, em razão disso, é que os processos de falências ficam gigantescos, né? É por isso que o processo de falência, eles ficam gigantescos, porque tudo que aconteceu aí, ainda que em outros locais, acabam sendo remetidos para o juízo da falência. Pessoal, e é por isso, né, que o juiz ele tem principal atenção em relação à competência territorial na falência, né? O juiz não vai comer bronha aqui na competência territorial da falência, né? Por quê? Porque se o processo da falência foi distribuído para ele
mas ele não é o juízo do principal estabelecimento, ele vai dar um jeito de tirar esse processo de lá, né? Porque se ele não tira, ele fica competente para o processo da falência e, na verdade, fica competente para tudo. Então, isso vai gerar um volume de serviço muito grande, né? Vai gerar um volume de serviço muito grande. E o juiz não quer isso, né? Então, ele dá especial atenção para essa questão da competência no juízo da falência, né? Agora, claro, se ele for competente, beleza, ele vai tocar o processo de falência, vai receber todos os demais processos, vai tocar tudo. Ele é o competente, faz parte da atividade jurisdicional aí, né? Mas se ele não for competente territorialmente, ele vai dar um jeito de se livrar desse processo, porque é bucha, é gigante, dá muito trabalho mesmo aí, né? E, pessoal, quando eu falo sobre isso, né, sempre vem aquela pergunta: professor, como que os outros juízes vão ficar sabendo que decretou a falência de uma empresa, onde decretou essa falência, para poder encaminhar os processos? Como que os outros juízes vão ficar sabendo? Por exemplo, decreta a falência da empresa na comarca de Fernandópolis. Só que essa empresa tem processos aí no Acre tramitando. Como que o juiz do Acre, né, os juízes do Acre, vão ficar sabendo da falência da empresa em Fernandópolis e vão encaminhar esses processos do Acre para a Justiça de Fernandópolis? Como? Simples. A própria empresa falida vai comunicar. Porque ela tem interesse em concentrar essas atividades. Ela já quebrou mesmo. Então, ela já está quebrada, ela já não tem dinheiro. Se ela permite que os processos fiquem espalhados aí pelo Brasil inteiro, ela vai ter que ter advogados no Brasil inteiro, ela vai ter que ter prepostos no Brasil inteiro, ela vai ter que fazer deslocamentos no Brasil inteiro, e tudo isso acaba gerando ainda mais custos, né? E para evitar esses custos, né, e toda essa trabalheira, é muito mais prático ela conseguir concentrar não só as atividades dela, mas também os processos delas, as relações processuais dela. E decretou a falência da empresa, ela mesma sai comunicando aí nos processos que teve decretada a falência e requer a remessa dos autos aí para o juízo da falência. Se a própria empresa não o fizer, o juiz, quando decreta a falência de uma empresa, ele nomeia um administrador judicial, e aí o administrador judicial vai fazer, né, comunicando todos os demais processos, e aí os juízes dos demais processos suspendem o processo lá e encaminham os autos para o juízo da falência, né? Então, é uma situação drástica, né, uma situação limite, mas que é fácil de ser implementada na prática. A própria empresa tem interesse de comunicar para concentrar os atos processuais, aí é um escritório de advocacia só, na prática é um processo só, já no local onde ela tinha mais estrutura para tocar esse processo, que é o principal estabelecimento dela. E se ela não fizer, o administrador judicial faz, conseguindo então essa concentração de atos e processos no juízo da falência. Pessoal, e com isso a gente terminou o nosso conteúdo de hoje, né? Eu vou interromper a gravação aqui, agradecendo a presença e paciência de vocês, desejando boa semana e até semana que vem, mas a gente continua conversando aqui.